Apoiadores de Jair Bolsonaro fizeram uma manifestação em Copacabana hoje pela manhã para pedir anistia aos condenados nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. O ato foi convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados políticos. Estiveram presentes os governadores Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Jorginho Melo, de Santa Catarina e Mauro Mendes, do Mato Grosso. A manifestação reuniu cerca de 18.300 pessoas. Segundo a metodologia utilizada pela USP, em parceria com o SEBRAP e a ONG More in Common, que consiste em usar fotos aéreas de multidão capturadas por drones. Em seguida, são aplicadas algoritmos de inteligência artificial nas imagens. O programa identifica e conta os indivíduos automaticamente. O professor Pablo Hortelado, um dos responsáveis pelo método, afirma que o sistema traz estimativas com margem de erro de 12%. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de março de 2025, são 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, o governador do Rio cometeu crime na manifestação. Cláudio Castro cometeu crime de improbidade ao fraudar o tamanho da manifestação bolsonarista no Rio e responderá por isso à Procuradoria-Geral da República. Não foi só no Rio de Janeiro que a manifestação para salvar a pele golpista de Jair Bolsonaro fracassou. Em diversas partes do Brasil e do mundo, ninguém deu bola, inclusive em São Paulo, onde o bolsonarismo arrastava legiões de descerebrados. Um colunista resumiu bem o que acontece agora. Diz ele: a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. E agora, Bolsonaro? Enquanto isso, ele afrontou o Supremo no último domingo no ato a favor do projeto de anistia. Chamar de farsa o inquérito sobre a trama golpista é o mesmo que afirmar que a justiça age politicamente. Mas não foi só isso que o líder da extrema-direita fez ou disse. Ele continuou: Bolsonaro acusou a justiça brasileira de trabalhar no escurinho do cinema para eleger Lula. Diante disso, arrumou mais uma encrenca. Deputada do PSOL acionou a Procuradoria-Geral da República para pedir a prisão de Bolsonaro por ato no Rio. Duda Salabert argumenta que o ex-presidente usou tom conspiratório e incentivou dúvidas sobre a idoneidade do processo eleitoral. E, só para constar, era mentira da Folha e do Estadão que Eduardo Bolsonaro iria à manifestação. Afinal, todos sabem que ele fugiu do país e abandonou o mandato que perderá em breve por estourar o número de faltas ao trabalho permitido pelo regimento interno da Câmara dos Deputados. A foto de Bolsonaro em almoço após a manifestação revela sua farsa. Parece clima de enterro. Outra foto, na janela de um prédio atrás dele na manifestação, viralizou. Sem anistia, dizia a faixa ali exposta. O líder do partido do Bolsonaro, Sóstenes Cavalcante, porém, tentou provocar o STF e diz que pedirá a votação da anistia na quinta-feira. Lideranças do Centrão, porém, avaliam que aprovar a anistia sem todas as ações terem sido analisadas pelo STF é inócuo, pois partidos contrários à medida podem entrar com um pedido na própria Corte para judicializar a questão. Com isso, o Supremo é quem dará a palavra final sobre o destino dos condenados. E o tribunal já disse que não passa essa lei. Mas, além das injunções políticas, há um tema mais candente, por assim dizer. A Polícia Militar do Rio de Janeiro diz que 400 mil pessoas foram ao ato no Rio de Janeiro. A USP falou em 18.300 pessoas. A universidade utilizou o método Point-to-Point Network, desenvolvido por pesquisadores, e o Datafolha, por sua vez, foi mais generoso e cravou 30 mil pessoas. E o Data Poder 360, outro instituto de pesquisa, divulgou 26 mil. Ou seja, 400 mil pessoas é uma afronta, é uma bofetada, porque como você vê na foto que emoldura esta edição do Blog da Cidadania, e como você viu
ali no vídeo de entrada, a manifestação ocupou apenas 2 quarteirões da Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. Manchete de O Globo resumiu o crime cometido pelo governador do Rio. Subordinada a Castro, a PM do Rio estima público quase 22 vezes maior do que o calculado pela USP em ato de Bolsonaro. O crime do governador deriva do fato de que ele fez a PM inflar o público para evitar que esse ato esvaziado atrapalhasse a anistia de Bolsonaro. Ele é o responsável pelo que faz a PM do Rio. Todo governador é responsável pelas suas polícias militares, segundo o artigo 144, parágrafo 6º da Constituição Federal. Já a Lei 2.849, de 2008, incluiu entre os atos de improbidade administrativa revelar intencionalmente informação falsa, fraudulenta ou distorcida, como, por exemplo, fazer a PM mentir para lucrar politicamente. E é por isso, senhoras e senhores, que o canal vai representar contra o governador fluminense na Procuradoria-Geral da República em seguida, nos próximos dias. E vai, com isso, pedir que não seja permitido a um governador de estado usar a PM para fazer politicagem barata. Senhoras e senhores, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e assista a este vídeo curto do canal sobre a campanha que estamos fazendo com vistas a modernizar nosso equipamento e nos estruturar para julgamento de Bolsonaro este ano e a eleição guerra de 2026. O juiz Sérgio Moro decidiu excluir as provas levantadas para identificar a fonte do blogueiro Eduardo Guimarães. Ele antecipou a operação policial contra o ex-presidente Lula em março de 2016. Na última terça-feira, o blogueiro foi levado coercitivamente para prestar depoimento na sede da Polícia Federal em São Paulo. Moro voltou atrás após a repercussão negativa junto à entidade de comunicação. Em nota, a defesa de Eduardo Guimarães diz ser evidente a ilegalidade da investigação e que pedirá restituição de equipamentos eletrônicos apreendidos durante a operação. Eu vou finalmente retirar o meu equipamento na Superintendência da Polícia Federal aqui em Curitiba e vou deixar consignado o meu protesto. Vai estar retirando um pendrive preto e prata da marca Notina. Apaguei. O notebook da Dell, o tag. E hoje eles estão me devolvendo meu equipamento e não acharam nada contra mim. E eu tive que vir de São Paulo a Curitiba para recuperar o que era meu, que me foi levado indevidamente. Senhoras e senhores, eu quero pedir a todos que me assistem que considerem fazer uma doação ao Blog da Cidadania para que nós possamos terminar de comprar novos equipamentos mais modernos, porque eu estou me aguentando com esses que eu recuperei das mãos da Polícia Federal lá em 2017 e que já estão ficando muito velhos. Com a ajuda do público, eu já comprei o primeiro de 3 computadores, são máquinas caras, ainda tem algumas câmeras, iluminação, algumas coisas que precisam ser compradas. E se você não tiver contribuído ainda, puder contribuir, continuar contribuindo, que a gente está fazendo um financiamento aí e vamos nos socorrer de quem nos acompanha para pagar as parcelas dessa compra de equipamentos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e vamos em frente. O Eduardo tem o Blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber o que eu penso. Eu vi já alguns depoimentos, aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Você viu aí o ato esvaziado em São Paulo. Tinha muito menos gente. Já o Datafolha cravou que havia 1.400 pessoas
E, na verdade, 1.400 pessoas para quem não viu, porque quem viu achou menor que isso. Seja como for, outra foto viralizou muito neste ano, a foto sem anistia no prédio atrás de Bolsonaro enquanto ele discursava. Essa foto correu o mundo, não é? E a frase desse colunista do portal Metrópolis resume o que aconteceu. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. E agora, Bolsonaro? Mais do que isso, as armas usadas por Bolsonaro para afrontar Moraes e o STF em Copacabana foi dizer que a corte age com finalidade eleitoral e que fraudou, ele acusou o Tribunal Superior Eleitoral de fraudar a eleição de 2022. E isso já foi considerado motivo até para botar gente na cadeia. A deputada Duda Salabert, por sua vez, acionou a PGR para pedir a prisão de Bolsonaro no Rio, argumentando que ele usou tom conspiratório e incentivou dúvidas sobre a idoneidade do processo eleitoral. Com passaporte na mira, como era previsto, o Eduardo Bolsonaro faltou ao ato do Rio com o pai, apesar de a Folha de São Paulo e o Estadão dizerem que ele iria estar presente. Já esse almoço na casa de Bolsonaro, após o ato pela anistia, evidencia, ilustra muito bem o clima que perdurou após o ato fracassado. Veja que eles não estão com cara de quem está comemorando nada, né? Já após a fala de Bolsonaro, parlamentares do PSD afirmam que a bancada não é unânime e o partido não vai se posicionar sobre a anistia. O líder do PL provoca o STF e diz que pedirá a votação da anistia na quinta e o ato, porém, mostra que não existe frente ampla pela anistia, segundo vários analistas. Além de tudo, o Centrão vê jogo de cena de Bolsonaro sobre a anistia ao 8 de janeiro. E a baixa presença em ato por anistia mostra águas difíceis para Bolsonaro daqui para frente. Ele queria 1,5 milhão de pessoas em Copacabana e colheu 1% disso. Mas a anistia é tese que não empolga. Aí nós chegamos ao ponto crucial aqui. A PM do Rio de Janeiro divulgou, para espanto de todo mundo, que havia 400 mil pessoas em 2 quarteirões da Avenida da Praia, em Copacabana. Veja só, são 2 quarteirões. Essa pesquisa da USP mostra que ali naquele local só caberiam 175 mil pessoas se estivesse lotado da seguinte forma, que não desse para as pessoas se mexerem. Não desse para... Ficasse todo mundo grudado um no outro, todos socados num bloco só, caberia 175 mil pessoas. Então, é impossível ter 400 mil pessoas no espaço que essa manifestação ocupou. Isso é um crime, e nós já vamos entender por quê. O ato de Bolsonaro reuniu 18,3 mil pessoas, menos de 2% do público previsto, apontou o levantamento da USP. Já o Datafolha diz que foram 30 mil, que é mais generoso, né? O jornal se bolsonarizou, tentou melhorar a situação dele, aumentou o público em mais de 50%. No exterior, todos os atos fracassaram. Em Nova York, os vídeos ficaram por aí, Washington, Orlando, Fort Lauderdale, tudo Estados Unidos, em Londres, no Reino Unido, na Suíça, na Espanha, em toda a parte foram manifestações de 2, 3 gatos pingados. As estimativas variaram sobre o ato em até 2.000%, ou seja, as estimativas de um lado dos institutos de pesquisa em confrontação com a pesquisa da PM. Então, a PM aumentou pelo menos 2.000 vezes
a quantidade de pessoas que havia naquele ato. Já a PM, USP e Datafolha divergiram tanto sobre o vídeo que virou um escândalo, sobre a manifestação, que virou um escândalo. E subordinada a Castro, segundo essa manchete do jornal O Globo, a PM do Rio estimou público quase 22 vezes maior que o calculado pela USP em ato de Bolsonaro e dos outros institutos também, do Datafolha, do Datapoder ali e do próprio Bom Senso, não é? Ninguém acreditaria que tem 500 mil de pessoas naquele local. Estiveram, né? A PM inflou o público para evitar que o ato esvaziado frustrasse a anistia de Bolsonaro. Ou seja, a PM agiu politicamente. E quem é que manda na PM? Vamos lá. Afinal, quem comanda a Polícia Militar? Quem comanda a Polícia Militar são os governadores de Estado, segundo o artigo 144, parágrafo 6º da Constituição Federal, não é? Que aqui diz também a Lei 616, de 17 de dezembro de 74, diz a mesma coisa, que o comando da Polícia Militar cabe ao governador e ele é responsável por ela. E aqui nós vemos que tipo de crime é esse de falsificar, mandar a corporação, ligada ao Exército, inclusive, fraudar, falsificar os números de uma manifestação. É a lei de improbidade, de atualizar, que é de 2 de junho de 1992, e que, na verdade, em 2008, essa lei foi atualizada e esse projeto de lei ele incluiu, entre os atos de improbidade administrativa, revelar intencionalmente informação falsa, fraudulenta ou distorcida que prejudique a imagem de pessoas, de instituições ou resulte em prejuízo à administração, como é um prejuízo à administração ser vista como mentirosa. Então, cabe aí uma análise para a Procuradoria-Geral da República que o Blog da Cidadania vai propor. O Blog da Cidadania decidiu que vai representar a Procuradoria e esperar aí que haja uma decisão do Dr. Paulo Goneu, o Procurador-Geral, no sentido de responsabilizar, de acordo com a lei de improbidade administrativa, o governador do Rio de Janeiro. Bom, eu vou dar mais notícias disso nos próximos dias, tá? A reação de ministros do Supremo ao ato de Bolsonaro no Rio de Janeiro foi quase de deboche. Eles, para sintetizar o que diz a matéria, eles falavam que achavam que tinham umas 30 mil pessoas, depois se surpreenderam com o número da USP, né, bem menor, e diziam o seguinte: olha, isso não adiantou nada, não serviu para nada, fizeram todo esse esforço para reunir pouca gente diante do que são as manifestações bolsonaristas e diante do que eles querem vender como um movimento nacional pela libertação, pela liberdade de Bolsonaro. Não conseguiram nada disso e agora eles ainda arrumaram um grande problema, porque falsificar o número de manifestantes no Rio de Janeiro foi um crime do governador daquele estado, que já está bem enrolado com a justiça. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.